Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula nossa, tá? A gente vai agora entrar no último assunto desse semestre, que é cinética química. Vão ser 2 aulas. Essa primeira um pouco mais teórica, então a gente vai ver o que é a velocidade das reações químicas e todas as suas questões, para na semana que vem a gente ver a conta, né, pertinente a esse assunto, beleza? E aí, como é um assunto muito importante, ao final dessas 2 aulas a gente vai ter uma aula de exercícios para sedimentar bem essa questão, tanto da cinética quanto de soluções e tudo mais, beleza? Isso logo antes da nossa revisão do semestre. Depois dessas 3 aulas, 2 de cinética e uma de exercícios, vamos ter uma revisãozinha. Eu acho que vai ser 1, 2 aulas, não sei ainda, mas vai dar para dar uma pincelada, né, nos assuntos que a gente viu esse semestre, tá? Outra coisa importante, cinética química, ela é muito importante, desculpa a repetição, para vocês, tá? Ela faz parte da nossa tríade da fisicoquímica, que são os assuntos mais complexos e assuntos mais cobrados, assim, por dizer, dentro da cinética, da fisicoquímica, que é cinética, equilíbrio e eletroquímica. Já falei para vocês, mas repito, equilíbrio e eletroquímica, a gente vai dedicar o segundo semestre inteiro para eles, tá? Isso quer dizer que os outros assuntos não são importantes? Não, outros assuntos também são. Termoquímica e gases é bastante importante, só que eles aparecem um pouco mais nas outras frentes, né? Principalmente na frente do PITA. Então acaba que é meio mesclado lá. Tipo, fisicoquímica 100% original, sozinha, é essa tríade de cinética, eletroquímica e equilíbrio, tá bom? Vamos passar para a aula de hoje, que a gente tem bastante assunto para falar. Deixa eu colocar aqui. Bom, na aula de hoje a gente vai ver conceitos importantes, né? O iniciozinho. A gente vai ver alguns influenciadores, né, na velocidade que podem facilitar o aumento ou diminuição dela. Eu vou pincelar um pouquinho nos tipos de reações que aparecem para a gente na cinética. A gente vai analisar a diferença entre catalisador e produto intermediário e vai fechar a aula com os tipos de catalisadores, tá bom? Começando aqui, são 3 coisas importantes que a gente precisa ter para a aula de hoje: teoria de colisões, energia de ativação e o gráfico, tá? Energia de ativação, eu já falei para vocês, né? É toda aquela questão do gráfico de caminho, por isso que eu trouxe para vocês aquele gráfico na parte termoquímica, porque ele vai aparecer hoje na cinética. Olha ele aqui de novo, tá? Então, vocês já estão introduzidos ao que é esse gráfico, que facilita um pouco, né, o nosso entendimento. Novamente, energia de ativação é a diferença entre o morrinho e a energia dos reagentes, e é como se fosse a energia que você precisa dar para aquela reação acontecer. Só que aqui vai entrar uma coisa diferente, que é esse complexo ativado que está aqui em cima. Ele está no topo do morrinho porque ele vai aparecer mais ou menos na parte da teoria de colisões, tá? Porque o que isso significa? A teoria das colisões é uma coisa bem complexa que fala como é que acontecem as reações. As reações elas vêm pelas colisões dos compostos, né? Então você vai ter o gás hidrogênio e o gás cloro no meio, 2 gases, né, correndo assim de um lado para o outro. Como é um gás, né, eles quase não interagem entre si, somente quando tem a colisão. E é no momento que tem a colisão que você vai ter a sua reação, porque o H2 com o Cl2 colide, eles vão formar um complexo ativado, que é quase como se fosse um produto intermediário, a gente vai ver ao finalzinho da aula. E aí, esse complexo ativado, ele vai ter o maior nível de energia. Depois que você atinge o complexo ativado, a reação ela desenrola como numa montanha-russa, tá? Então, você colide, forma esse complexo ativado e depois ele mesmo, sozinho, vai formar os produtos, tá? Então, como se fossem 2 etapas. O reagente forma o complexo forma os produtos, tá? Isso tudo tem a ver com a teoria das colisões, porque ela analisa a forma com que os elementos precisam colidir para a sua reação acontecer. Então, às vezes, você precisa só ter um H2 com um Cl2 que colide, reage. Às vezes, precisam ser 2 H2 colidindo com eu não consigo fazer, né? Não tem como. 2 H2 colidindo com Cl aqui no meio, entende? Existem várias formas, vários mecanismos diferentes, vários caminhos diferentes para essa reação acontecer. E a teoria das colisões, ela olha justamente isso, tá? Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a energia de ativação é a energia para formar esse complexo ativado. E aí depois, a partir dele, a reação desenrola normalmente, né, que nem na montanha-russa. Chegou no topo, depois dele é só descida, tá? E aí o gráfico, né, esse gráfico aqui, eu coloquei gráfico,
mas não é qualquer gráfico, tá? É esse gráfico aqui que ele mostra a concentração pelo tempo. Então ele vai mostrar a concentração dos seus reagentes e a concentração dos seus produtos ao longo da sua reação. Ele é um gráfico muito característico, que ele permite pra gente calcular justamente a velocidade da sua reação, tá? E aí é uma coisa pra gente ver semana que vem, tá? Então, olha aqui esse gráfico, por ele a gente consegue tirar algumas conclusões. Olha, o reagente numa reação, ele é consumido. Se ele é consumido, a concentração dele diminui ao longo do tempo, certo? Então, quando a gente olha esse gráfico, sempre que a gente vê uma curva diminuindo, né, no início ela tem alguma coisa, então ela vai estar numa concentração inicial acima do zero, só que ao longo do tempo ela vai diminuindo. Se ela está diminuindo, ela está sendo consumida, então é a curva que mostra a concentração dos seus reagentes. No caso aqui é A e B, tá? E aí, ao passo que o contrário vai me mostrar a reação, a curva dos produtos, porque nas condições iniciais, geralmente, os produtos eles estão com quantidade igual a zero. Só que, de qualquer forma, como ele é um produto, ele está sendo produzido, a concentração dele está aumentando. Se ela está aumentando, você vai ter que ter uma curva que suba, que aumente, certo? E aí é justamente essa outra curva aqui. Ela está no zero e ela vai subindo, subindo, subindo ao longo da sua reação. Então, a gente tem que C e D são os nossos produtos. Isso aqui é um gráfico que mostra, então, a concentração de A mais B gerando, setinha, C mais D, tá? Você vê que no final, a partir do tempo 10 minutos, a concentração deles fica constante, certo? Quer dizer que a reação parou? Não. Tá? A gente vai ver no segundo semestre, que eu quero espirrar. Ai, peraí. A gente vai ver no segundo semestre, em equilíbrio, que nem sempre, quando a concentração fica constante, a reação parou. Quer dizer que somente a reação de ida tem a mesma velocidade da reação de volta. Então, o A mais B está virando C e D, e o contrário também. Só que eles fazem isso numa mesma taxa. Então, meio que a reação parou, porque você não tem mudança na concentração, mas as colisões e tudo mais, elas continuam acontecendo, tá? Então, a gente diz que a partir desse momento, houve um equilíbrio na reação, tá? Que as concentrações justamente ficaram iguais, tá? Nem sempre vai atingir esse estado, às vezes o reagente ele pode realmente sair, sei lá, do 3,5 e vir até o zero, e aí o produto ele vai sair do zero até o 3,5, mas nem sempre, tá? Geralmente as reações elas vão ficar com essa carinhazinha aqui, tá? Pode chegar até o zero, pode, mas não é o comum, tá? E outra coisa, a posição desses gráficos, né, no final diz respeito ao número estequiométrico. Então, por exemplo, se eu tivesse 2C e 2D aqui, ele não pararia no 2,5, ele pararia no 5, tá? Existe uma estequiometriazinha que a gente vê um pouco melhor na próxima aula, a gente vai vendo nos exercícios e tudo mais, tá? Não precisa parar bonitinho na mesma concentração, tá? Ele pode ter, tipo, um espaço bem maior, né? O produto pode estar lá em cima e o reagente lá embaixo, desde que tenha essa questão do número estequiométrico, das proporções e tudo mais, beleza? Era só isso pra gente saber. Bora para os influenciadores. Porque, se é uma parte um pouco teórica, a gente não vai calcular de fato agora. A gente vai ver o que mexe na nossa velocidade das reações, tá? Então, são basicamente, se não me engano, 6 influenciadores que eu trouxe, tá? Que são os principais para a gente poder analisar essa questão. Os dois primeiros é a concentração dos reagentes e os catalisadores, tá? Bom, pensa comigo. Se a reação ela precisa colidir para acontecer, quanto mais reagente você tiver, mais possibilidade de colisão você vai ter, certo? Imagina num pote, sei lá, nessa água. Se eu coloco 3 pedrinhas de sal, é muito difícil deles se encontrarem. Agora, se eu coloco 1000 pedrinhas de sal, é muito mais fácil deles colidirem. Se é mais fácil de colidir, é mais fácil de reagir. E aí a velocidade da sua reação ela aumenta, tá? Então, maior concentração de reagente, maior velocidade. Catalisador é uma coisa que a gente vai ver no finalzinho um pouco melhor. Mas eu já adianto que quando você coloca um catalisador, ele aumenta a velocidade da sua reação, porque ele muda o caminho, tá? E aí isso faz com que diminua a energia de ativação, que também é um outro influenciador da velocidade, tá? Então não vou explicar agora por quê. Mas fica na cabeça, catalisador diminui a energia de ativação e por isso aumenta a velocidade, tá? Eu trouxe aqui um gráfico que pode aparecer para vocês também, que é o gráfico só dos reagentes ou dos produtos.
É dos produtos. Tá? A gente está formando o gás H2, e aí ele faz isso de duas formas, né, com dois experimentos, o experimento 1 e o 2. E a partir desse gráfico, né, que ele mostra o volume, quase como se fosse uma concentração, pelo tempo, a gente consegue ver qual que é a reação mais rápida ou mais devagar. A gente vê aqui que a reação com o experimento 2, ela terminou aos 60 segundos. Né? A gente viu que a partir dos 60, ela ficou constante. A reação do experimento 1, ela só foi terminar aos 110 segundos. Ou seja, o experimento 1 ele é muito mais devagar do que o 2. Então, o 2 ele mostra uma velocidade mais rápida, tá? Porque ele tem essa curva mais inclinada. A gente vê que no final das contas, a concentração final é igual. Porque se está acontecendo aquela reação, ela tem que chegar no mesmo final. Só que o meio pode ser mais rápido ou mais devagar. Tá? E é justamente isso que a gente está olhando aqui com a cinética, com os influenciadores. Por exemplo, a gente pode pensar que o experimento 2 ele tinha catalisador. E aí por isso ele foi mais rápido do que o 1. A gente pode pensar que o experimento 2 tinha uma concentração um pouco maior de reagentes. Tá? Concentração, sempre em relação ao volume. Tá? Não quer dizer que no final as quantidades sejam diferentes. Né? A massa é a mesma, o número de mols é o mesmo, alguma coisa assim. Tá? Então, como o experimento 2 ele era mais rápido, ele vai ter uma curva mais inclinada, tá? Essa explicação do porquê a curva mais inclinada é mais rápida, vocês veem até na física, mas é uma questão de cálculo, né? Cálculo de matemática de faculdade, tá? Então, saiba que sempre que você tiver essas inclinações, elas geralmente vão mostrar alguma coisa um pouco importante, tá? No caso de cinética, maior a inclinação, maior é a velocidade, tá? Porque é um gráfico de concentração pelo tempo. Tá? E a inclinação ela mostra justamente a relação entre a concentração com o tempo. Que aí, pra gente, é velocidade. Na cinética química. Seguindo, os outros dois são temperatura e energia de ativação. Tá? Vou começar com a energia de ativação, que eu estava comentando agora para vocês. Pensa comigo. Energia de ativação é a energia que você precisa dar para formar o complexo ativado para a reação acontecer. Se essa energia for muito alta, geralmente é uma reação que é um pouco mais difícil de acontecer. Ela é um pouco mais lenta, porque ela precisa acumular toda aquela energia para poder reagir. Então, esse processo de acumular essa energia é um pouco mais moroso, ele demora um pouco mais. Tá? Então, quando a energia de ativação ela é menor, a velocidade ela vai ser maior. Porque é mais fácil de você acumular essa energia. Né? Se você precisa dar, sei lá, 5 de energia e outro 10, a de 5 é muito mais fácil de você acumular. Então, você faz esse acúmulo mais rápido e a reação acontece. Por isso que o catalisador ele aumenta a velocidade, porque ele diminui a energia de ativação. Na hora que ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade. Tá? E a temperatura ela é um pouco nesse sentido também, de energia. Porque como que a reação ela pode acumular essa energia? Justamente com a temperatura. Pode ser uma energia que vem do sol, pode ser uma energia que vem do próprio ambiente. Precisa ter essa energia. Então, se você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia do seu sistema. Está ficando um sistema com mais energia. Então, facilita até mesmo para você acumular o suficiente para atingir a energia de ativação. Mas também tem uma outra explicação, que foi que eu coloquei no slide, que é a energia cinética. Porque a temperatura ela é mais ou menos uma medida da energia cinética. É mais ou menos uma medida da velocidade das moléculas. Tá? Se cinética olha para a colisão, pensa comigo. Maior temperatura, maior energia cinética. Maior energia cinética, maior é a velocidade das moléculas. Se elas têm uma maior velocidade, é mais fácil para elas se encontrarem, mais fácil para elas colidirem. Na hora que colide, acontece a reação. Então, uma maior temperatura aumenta a energia cinética, que aumenta a velocidade das moléculas, que aumenta a quantidade de colisões e, por conta disso, aumenta a velocidade da sua reação. Então, maior temperatura, maior é a velocidade. Tá? Temperatura é muito importante para a química. Tá? E aí eu trouxe um gráfico aqui com essa questão da temperatura, que ele mostra o número de moléculas e a energia. Tá? E aqui é como se fosse assim, tipo, essa curva rosa, vamos olhar para ela. Se eu pego esse ponto aqui,
eu tenho essa quantidade de moléculas nessa quantidade de energia, tá? Só isso. E aí eu coloco aqui a energia de ativação da minha reação. Então, para que aconteça a reação, eu vou ter que ter moléculas a partir desse lado aqui, com uma energia maior ou igual do que a energia de ativação, certo? Quando eu tenho uma temperatura T1, eu tenho esse gráfico aqui, essa barriguinha. Aqui, né, é mais ou menos a minha energia média para a temperatura T1 das minhas moléculas. E a gente vê que a energia de ativação ela está só aqui. Então, na curva rosa, só a partir desse ponto aqui, essas moléculas vão reagir e fazer a reação, porque elas têm uma energia maior ou igual à de ativação, tá? Na temperatura T2, você vê que essa curva deu uma achatadinha no morrinho dela, né? Veio um pouco mais para a direita e ele diminuiu a quantidade. Por quê? Porque a gente aumentou a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, esse gráfico rosa, ele tende a diminuir o morro e ir um pouco mais para a direita, a energia média, tá? Porque você meio que... É como se fosse, sei lá, justamente esse morrinho aqui. Tipo, o que acontece é justamente isso. Tá vendo? Esse movimento. Você diminui o morro e você joga para a direita. Você homogeneiza um pouco mais a sua energia média das reações, tá? Quando acontece isso, olha para cá. Você vê que tem mais moléculas com uma energia maior ou igual à energia de maior ou igual à energia de ativação, certo? Esse gráfico justifica pra gente o que a gente acabou de falar. Maior temperatura, maior velocidade. Porque você vai ter mais moléculas capazes de fazer a reação, por conta da energia que elas têm, tá? Então, é só isso para mostrar, né? Pra, tipo, mostrar um gráfico que justifique essa questão da temperatura. Não vai aparecer para vocês nas questões, tá? O gráfico que vai aparecer é esse, é esses, tá? Não precisa se preocupar. É só para justificar. E isso tudo também se justifica pela equação de Arrhenius, que eu coloquei aqui embaixo. Se você não quiser ver, não vê. Se você quiser ter uma curiosidade para saber de onde vem, olha ela, tá? Basicamente, nessa equação, a gente justifica por que a temperatura e a energia de ativação, elas influenciam a velocidade da forma que elas influenciam, tá? Esse casinho é a constante, né, de Arrhenius, constante da equação de cinética, tá? Que a gente vai ver semana que vem. Então, se você tem uma constante maior, geralmente você vai ter uma velocidade maior, tá? E aí, você relaciona a energia de ativação e a temperatura com a constante e chega nas mesmas conclusões, tá? Mas é uma equação bem complexa, não precisa se preocupar. Trouxe aqui só a título de curiosidade, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui para os dois últimos, que são pressão e superfície de contato, tá? Eles são até bem úteis com a cozinha, por exemplo. Pensa comigo, se você vai cozinhar um feijão, uma batata, o que você faz? Você coloca na panela de pressão. Por quê? A panela de pressão, ela justamente pressiona o seu alimento, tá? Ela faz isso porque ela, com aquele pininho dela, ele impede com que o vapor de água que está subindo, ele saia com tanta facilidade. Ele precisa acumular uma certa quantidade, ele precisa ter uma pressão de vapor maior do que precisaria para poder sair da panela, tá? Que é quando começa aquele chiadinho. Quando começa aquele chiado, a pressão meio que fica constante, geralmente é 5 atm, tá? Então, aquele pezinho, ele é justamente um peso para que a pressão interna aumente, né? E fique tipo maior do que geralmente ficaria, tá? Quando a pressão ela aumenta, você vai ter um tempo de cozimento menor. Se você tem um tempo menor de cozimento, é como se a sua velocidade de cozinhar fosse maior. Então, chegamos à nossa conclusão. Maior pressão, maior velocidade da minha reação. Justamente por isso. Porque quando a gente aumenta a pressão, você favorece o aumento de colisões. Olha aqui, essa imagem. Tem uma pressão menorzinha, você vai aumentando essa pressão, pum. Chegou aqui embaixo, você vê que estão muito mais próximos. Se eles estão mais próximos, é mais fácil de colidir. Se é mais fácil de colidir, você tem uma velocidade maior, tá? O que acontece na panela de pressão é bem parecido com isso. Tem essa explicação e também tem o outro lado. Se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura de ebulição, certo? Então você permite que a água na panela de pressão, ela não entre em ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai entrar, sei lá, 120. Então você vai ter dentro da panela água líquida a 110 graus, o que não aconteceria geralmente.
tá? Então, como você tem uma temperatura líquida maior, você consegue esquentar mais os seus alimentos, tá? Porque é a água líquida que esquenta. Se ela está líquida e ela está numa temperatura maior do que estaria geralmente, você consegue aumentar essa velocidade do cozimento, tá? É bem útil, bem bom, não tenho medo de usar panela de pressão. Qualquer coisa, manda mensagem que eu ajudo a utilizá-la. E a superfície de contato é uma coisa bem parecida. Está na cozinha, principalmente na confeitaria, quando você vai utilizar chocolate, por exemplo. Você quer derreter o seu chocolate, você não coloca a barra inteira. Você faz o quê? Você corta em pedaços, às vezes você raspa, às vezes você só corta brutamente mesmo, né? Tipo, pega aqui, ele aqui, corta na metade, pá. E aí, quando você faz isso, você aumenta a sua superfície de contato. O que é essa superfície de contato? É justamente isso, é onde você consegue tocar. Então, aqui. É tudo isso. Eu não consigo tocar no interior do meu celular. Deixa eu pegar por exemplo, esse caderninho aqui. Eu consigo tocar só na capa dele, né? E na parte externa das folhas. Eu não consigo abrir e tocar nessa folha aqui específica. Eu só consigo tocar na capa. Isso é a superfície de contato, é onde você tem contato. Na hora, por exemplo, que eu abro... Deixa eu só... Vocês não verem o que está escrito aqui. Não tem nada, né? Mas... Quando eu abro ele, olha só, eu abri. Eu aumentei minha superfície de contato, porque agora eu tenho um espaço muito maior para eu encostar. É justamente isso que você vai fazer com a superfície de contato no chocolate, por exemplo. Quando você faz ele em raspas, olha aqui. Você permite que aquele interior que não estava acessível antes, esteja acessível agora. Então você aumenta a superfície de contato dele. Se você aumenta a superfície de contato, pensa comigo, você vai aumentar a possibilidade de colisão. Porque aquele interior que antes não recebia uma colisão, agora vai receber. Então, você vai ter mais colisões. Se você tem mais colisões, você tem mais velocidade. Uma maior velocidade, quer dizer. Ou seja, aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade. É o que você faz com chocolate. Tipo, você vai colocar em banho-maria, então você vai colocar um pratinho, uma cumbuca, coloca o chocolate e embaixo dele você coloca uma panela. Então, panela, cumbuca. E aí na panela você coloca água, tá? Para não queimar o chocolate. E aí essa água vai evaporando e ela esquenta a cumbuca. E aí ocorre o cozimento, né, do chocolate. Quando você coloca ele em lascas, que é esse daqui, você tem esse cozimento em tipo segundos. É literalmente, você coloca, dá uma mexida, já derrete. Se você colocar em barras, vai demorar muito, tá? É até uma dica, se você for cozinhar sem panela de pressão, corta as coisas. Então, tipo, purê de batata, quando eu vou fazer, eu pego a batata toda, descasco e corto, tipo, em pedacinhos muito pequenos, que aí facilita na hora, né? Você cozinha mais rápido, porque você vai ter uma maior superfície de contato, tá? Então você permite maior colisão, maior transferência de energia e essas coisas, tá? Então, são esses 6 principais influenciadores da velocidade. Na hora que aparecer para a questão de vocês, ele vai dar justamente as duas situações. Por exemplo, vai cozinhar a batata na panela de pressão e na panela normal. Qual que vai ser mais rápido? Bom, na panela de pressão tem uma maior pressão, então ela vai ter uma maior velocidade. Vai cozinhar mais rápido na panela de pressão. Tô cozinhando a minha batata a 100 graus Celsius e a 150. Qual que vai ser mais rápido? A 150, porque ele tem uma temperatura maior. Tenho uma reação orgânica com catalisador e sem catalisador. Qual que vai ser mais rápida? Com catalisador, tá? É meio que essa avaliação teórica do que vocês vão ter que fazer nos exercícios, tá? É bem interessante, é bem legal você saber essas questões, porque tem aplicação prática na cozinha, né? Então ajuda a gente, é bom. E é uma questão um pouco mais prática, né? Você viu, ele vai te dar 2 situações, ele vai te dar um influenciador para você analisar, e aí você vai saber. Concentração maior velocidade, catalisador. Tem, né? No caso não tem como ter maior ou menor concentração, tanto faz. Tem catalisador, aumenta a velocidade. Temperatura maior a velocidade. Energia de ativação ela é a única que é o contrário. Diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade. Tá? Todos os outros, pressão e superfície de contato, aumentou a velocidade. Tá bom? Deixa eu só espirrar.
Renite é complicado, né? Não recomendo. Esse é o ponto alto da nossa aula, influenciadores de velocidade. Vamos passar aqui para reações. Isso. O que eu queria trazer aqui é mais ou menos o que a gente estava vendo na aula de termoquímica com a lei de Hess, né? Aquelas reações em cadeia. Porque elas são importantes no contexto da cinética, até mesmo do equilíbrio que a gente vai ver semestre que vem. Nas reações em cinética, a gente tem basicamente dois tipos de reações. As reações elementares, que é em vermelho, e as reações em cadeia, tá? As reações elementares são reações que acontecem em uma única etapa. Então, é essa reação que eu coloquei aqui de exemplo. Não tem como a gente saber só olhando a reação, tá? Ele tem que te informar que é uma reação elementar ou que é uma reação em uma única etapa, tá? Porque lembra aquela questão que eu falei para vocês? Os reagentes reagem, formam um complexo ativado, esse complexo ativado forma os produtos. Nas reações elementares, isso acontece numa forma só, tá? Nas reações em cadeia, não. As reações em cadeia, você forma um complexo ativado, ele vai formar um produto intermediário, esse produto intermediário que vai fazer o produto final, tá? O nome dele não é à toa, né? Produto intermediário, ele está no meio, tá? Ele faz um intermédio. Então, é basicamente isso. E por que elas são importantes na cinética? Porque as reações elementares, a gente vai ver na aula que vem, que a proporção estequiométrica dela, né, os numerozinhos estequiométricos, são exatamente os números que a gente vai utilizar na nossa equação da velocidade, tá? Que vai me dizer a ordem da reação, tá? Desculpa. Então, quando é uma reação elementar, é um pouco mais fácil de trabalhar a questão com a fórmula da equação, tá? Mas aí, só memoriza, semana que vem a gente vai ficar um pouco mais claro isso. Nas reações em cadeia, isso é um pouco diferente. Tá? Pausa dramática aqui para tossir. Porque nas reações em cadeia, como tem várias reações, são várias etapas, tá? E pra gente, a etapa que mais importante é a etapa lenta, né? Porque pensa comigo, dá até para demonstrar isso matematicamente, só que é muito grande. Se você tem, por exemplo, no trânsito, um ponto de congestionamento, né? Um carro bateu no outro, tá todo mundo bem, mas tem que tirar o carro da via, né? Naquele ponto, os carros estão andando muito mais devagar. Tanto porque tem menos espaço para eles andarem, tanto porque é devagar, né? É importante que você vá devagar para não atropelar alguém, para não bater, e até porque tem gente fofoqueira que fica vendo o que aconteceu no acidente, né? Então... Ai, desculpa, peraí. O desenho tá seco. Então, naquele ponto, os carros estão andando muito mais devagar. Para você chegar no seu trajeto final, vai importar basicamente o quão devagar está naquele lugar. Porque se você logo em seguida que sai, você começa a correr muito rápido, você vai ter uma velocidade bem maior, né? Então, tanto faz aquele trajeto. O que importa é o quanto tempo você fica no congestionamento. Porque o resto vai ser bem mais rápido. Então, o tempo do seu trajeto, ele é determinado principalmente pelo congestionamento. Se você fica 1 hora no congestionamento, você vai ficar 10 minutos fora, geralmente, né? Porque é bem mais rápido quando você está com fluxo normal de carros, né? Quando está no congestionamento, a sua velocidade é muito menor. Então, por isso que a gente diz que a nossa velocidade nas reações químicas é determinada pela etapa lenta. Porque é ela que bloqueia o fluir da sua reação. Nada adianta eu ter muito produto intermediário se eu não consigo transformá-lo rapidamente no meu produto final. Então, aquela etapa vai ser a etapa lenta que vai determinar a minha velocidade. Se ela demora 1 hora, é como se minha reação toda demorasse 1 hora. Porque a etapa rápida, ela é realmente muito mais rápida, tá? É tipo, a etapa lenta demora 1 hora... Não, peraí. A etapa rápida demora 1 segundo, a etapa lenta demora 1 milhão de segundos. Tipo, é essa diferença bem grotesca, tá? Por isso que a gente diz que a etapa lenta é a etapa que determina a nossa velocidade nas reações químicas, tá? E aí, vai ver semana que vem também, a gente não consegue determinar, a partir da reação global, a nossa equação química na equação de cinética, tá? A gente não vai poder utilizar a mesma questão que a gente utilizou aqui da elementar, da proporção estequiométrica, tá? Nas reações em cadeia, a proporção estequiométrica da reação global não importa nada pra gente, tá? A gente vai olhar só pra etapa lenta, beleza? Mas aí é assunto para a semana que vem. Só introduzindo aqui pra vocês reações elementares e reações em cadeia, tá bom?
Vamos seguindo aqui, que é mais importante a gente ver isso aqui. Porque quando a gente viu aqui as reações, olha aqui a etapa lenta, né? Vamos olhar aqui antes de entrar no próximo. Etapa 1 e etapa 2. Na etapa 1, você tem os reagentes formando um dos produtos, que é a água, só que está formando um N2O. Esse N2O ele vai ser reagente na etapa 2, com um outro reagente, que já é o nosso reagente, e ele vai formar o produto final. Ou seja, ele foi formado e ele foi consumido. Ele é o produto intermediário, tá? Quase como se fosse o complexo ativado. Não é o complexo ativado, porque a definição é outra, tá? Mas também não daria pra gente saber diferenciar só pela reação, tá? Porque o complexo ativado ele é realmente uma coisa que nunca vai aparecer para vocês em reações, tá? Então, esse N2O ele foi produzido e foi consumido. Nessa ordem, produziu, consumiu. Então, primeiro ele é produto e depois ele é reagente, tá? Essa ordem é muito importante. Por quê? Porque isso caracteriza o produto intermediário, que é diferente do catalisador. O catalisador pra gente, ele é um composto químico que ele dá um novo caminho, e quando ele dá esse novo caminho, ele diminui a energia de ativação. Só que como é que ele faz isso? Ele força com que a sua reação aconteça em etapas, tá? E aí, quando ele força que aconteça em etapas, ele diminui essa energia de ativação. Vamos olhar esse gráfico aqui. Quando você não tem o catalisador, você tem esse caminho vermelho. Então tá aqui no reagente, vermelho, desce para os produtos, normal, tá? Só que quando você coloca o catalisador, ele vai fazer o caminho azul. Ele vai promover um novo caminho com duas etapas, porque tem dois morrinhos, pum, pum, e chega nos produtos. O início e o fim é o mesmo. O que importa é esse meio. Porque a gente vê, olha só, o morro da vermelha é muito maior do que o morrinho da azul, tá? E aqui, por mais que tenham dois morrinhos, o que importa é só o primeiro, tá? Não precisa se preocupar com o outro, tá bom? E também não precisa se preocupar se a soma dos dois morrinhos é maior ou menor do que o vermelhão, tá? Só se importa com o primeiro morrinho. O primeiro morrinho ele é muito menor do que o morrinho vermelho. Então, você diminui a energia de ativação. Diminuiu a energia de ativação, você aumentou a velocidade, tá? Então é isso que o catalisador vai fazer. Ele vai separar em etapas, que ele vai criar novos morrinhos, e esses morrinhos vão ter energia de ativação menor do que o original. Por isso que é mais rápido. Como que ele faz isso? Vamos olhar essa imagem aqui. Duas etapas. Primeira etapa, o catalisador vai reagir com o A, vai formar o composto intermediário AC, tá? Esse AC vai reagir com B e vai formar o produto final, o AB. Você vê, olha só, olha a diferença. O catalisador está no início, ele é um reagente, só que no final ele é restituído, tá? Então meio que ele é consumido e no final ele volta. Primeiro ele é reagente e depois ele é produto, tá? Enquanto que o composto intermediário é o contrário. Primeiro ele é produto e depois ele é reagente, certo? Isso faz totalmente a diferença, porque a gente diz que o catalisador ele tem uma concentração constante, tá? Justamente por isso. Porque como ele é consumido, então diminui. Só que depois ele é restituído, é como se ele ficasse a todo instante numa concentração igual. Deixa eu pegar a Juliana aqui. Tá? Então, o catalisador, a gente diz que ele tem uma concentração constante. Então, quando a gente fosse olhar, por exemplo, esse gráfico aqui, o catalisador no início ele teria 2 e no final também. Ele seria essa retazinha aqui, tá? Uma reta bem, tipo, paralela ao eixo X, tá? O eixo do tempo. Às vezes, como ele é consumido e depois restituído, a gente pode mostrar ele de uma forma diferente. No início ele está com uma concentração tal. Ele é consumido, ela diminui. Só que depois ele é restituído, então ela aumenta. Então é essa barriguinha para baixo, tá? Esse ovinho, tá? No início ele está uma concentração, ele é consumido na primeira etapa, na segunda etapa ele é restituído e ele volta para a concentração inicial. O que importa é que no início e no fim ele tem a mesma concentração, tá? Você pode mostrar isso por uma reta ou por essa curvinha. Geralmente vai parecer reta, tá? Porque a gente considera que ele realmente tem uma concentração constante. Só que qual vai ser a diferença para o produto intermediário? Ué, se ele é o contrário, ele vai ser o contrário. O composto intermediário não tem no início e não tem no final. Então, nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, no início ele tem que estar no zero, que nem os produtos normais, e no final também. Só que como ele é produzido no início, na primeira etapa, por exemplo, a gente pode mostrar como um morrinho também.
só que vai ser o morrinho contrário do catalisador. Vai ser o morrinho para cima, tá? No início, para que é difícil, né, mostrar. Vamos lá. No início, ele não tinha nada, tá? Eu espero que a câmera esteja me pegando. No início não tinha nada, e aí ele é produzido na primeira etapa, só que ele é consumido na segunda, e aí ele volta pro nada. É produzido, consumido. Primeiro ele é produto e depois ele é reagente, tá? Produto ele aumenta, quando ele é reagente ele diminui, tá? É o inverso do nosso catalisador, que no início ele é reagente, então ele diminui, e depois ele é catalisador e aumenta, tá? Então, o produto intermediário, se ele for aparecer no gráfico para vocês, ou ele aparece como uma reta no zero, ou ele aparece justamente com esse morrinho. Sobe, mas depois desce, tá? Então, quando você olha esse gráfico, se você tem no início uma concentração X e no final a mesma concentração, é catalisador. Se você tem 0 no início e 0 no final, é produto intermediário, tá? Você olha só esse início e fim, que já resolve. Não precisa nem olhar o desenho no meio, tá? Mas se for uma reta acima do zero, é claro, vai ser catalisador, barriguinha para cima, produto intermediário, barriguinha para baixo, pode ser também catalisador, tá? É basicamente isso. O catalisador ele aumenta a velocidade e o composto intermediário não faz nada com a velocidade, tá? Ele não altera a velocidade, ele só aparece porque é uma reação em várias etapas. E aí você pode produzir esse composto intermediário, tá? Nem sempre vai produzir, mas pode ser que produza, tá? Geralmente vai produzir, mas fica aí o informe, beleza? Isso é a parte do catalisador e produto intermediário. É uma questão que aparece muito, que ele justamente pergunta, sei lá, tô aqui na minha reação, coloquei ele em catalisador. Aumenta a velocidade ou não? Sim. Tem esse aqui, esse composto que é um produto intermediário. Ele aumenta a velocidade? Não, tá? Eles gostam de comparar esse catalisador com o produto intermediário, porque a diferença entre eles é gritante. É justamente essa questão da velocidade. Catalisador aumenta, composto intermediário não influencia, tá? E lembrar da ordem. Catalisador, ele é reagente primeiro, mas depois ele é produto. Composto intermediário, primeiro é produto e depois ele é reagente, tá bom? Chegando aqui no final, os tipos de catalisador, nem sempre aparece para vocês, mas vou dar uma pincelada aqui rapidinha, só para vocês darem uma olhada. Nas reações catalisadas, elas têm essa carinha de representação. Reagente, seta, e em cima da seta vai ter o catalisador, tá? E depois os produtos. Coloquei aqui em minúscula, porque é a quantidade estequiométrica, então número 1, 2, 3. Em parênteses aqui, M é o estado da matéria, tá? Então é só uma forma bem genérica de escrever as reações químicas, tá? Vamos olhar aqui, existem dois tipos de catalisador, homogêneo e heterogêneo. E é exatamente o que o nome diz. O catalisador homogêneo, ele forma um sistema homogêneo com os compostos. Então, vai ser tipo um gás com um catalisador gasoso, vai ser o caso das enzimas, vai ser o caso da luz ultravioleta, tá? Ele forma um sistema homogêneo, tá? Enquanto que o catalisador heterogêneo, ele forma um sistema heterogêneo. Então você vai ter compostos gasosos e o catalisador é sólido, tá? É literalmente isso. É só isso. E aí aqui é bom para vocês verem uns exemplos de catalisador, tá? Então, por exemplo, olha aqui. Na reação do ozônio virando gás oxigênio, a gente tem que o nosso gás cloro, né, o átomo de cloro, na verdade, o Cl, atua como catalisador. Porque ele aparece no início reagindo com o ozônio, só que no final ele restitui. E aí você tem o produto intermediário, que é o ClO. Só isso. Ultravioleta. A luz solar ela é catalisador de muitas reações, né? No caso aqui não é luz solar sozinha, né? É meio que concentrada a parte do ultravioleta, que ela serve muito para fazer quebra de ligações. Então tem essa molécula, vem a luz, quebra ela e forma duas moléculas, dois radicais livres, tá? Enzima, mesma coisa. Vem aqui enziminha, o produto, todo aquele modelo, né, chave, fechadura, o modelo, não lembro mais o nome dos modelos. Vem aqui, conecta na enzima, ela vai lá, quebra essa ligação aqui, né, o complexo enzima-substrato é esse aqui, quebrou a ligação, então o seu substrato ele se dividiu em dois, e aí eles vão sair da enzima como dois produtos diferentes, tá? Aqui a gente forma um sistema homogêneo, tá? Porque
tá tudo bem homogeneizado, é tudo tipo enzima, composto orgânico, toda aquela questão que vocês veem com Brenner em biologia e tudo mais. E aí no sistema heterogêneo é tipo gritante. É tipo gases reagindo com o catalisador sendo ferro sólido. Então é literalmente uma barra de ferro, vem o gás, bate aqui, e bem aqui acontece a reação. Tá? E geralmente são reações que ocorre uma adsorção. Olha só, adsorção. Adsorção. É diferente da absorção, que é absorção. Tá? Na adsorção, acontece uma absorção na superfície. Tá? Então, não é como se ele entrasse no sistema, na barra de ferro, ele fica só na superfície, fica só nas ranhuras, né? Porque a barra de ferro ela é cheia de ranhura. Nessas ranhuras, os gases se encontram e reagem por conta da presença do ferro. Tá? Isso acontece com a água, né, com gás hidrogênio e oxigênio, e a platina. Também com a platina tem o peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, para fazer a sua oxidação, redução, tal, para formar água e gás oxigênio. Beleza? Essa parte do catalisador foi só para mostrar para vocês mesmo que existem vários tipos de catalisadores, não tenham preconceito com eles, enzima, luz, átomo de cloro, barra de metálica, várias possibilidades. Ele sempre vai te dizer que é um catalisador, tá? Ou pelo menos vai te dizer que é um composto que aumenta a velocidade e mantém a concentração constante, como o Enem, eu acho que ele falou em algum ano. Foi um ano que eu fiz prova, 2018 ou 2019, e eu lembro que eu errei essa questão. Então marca, né, gente? Tá, mas era mais ou menos isso da aula de hoje. O que é importante para a aula de hoje? A diferença de catalisador e produto intermediário e os influenciadores. Principalmente o catalisador, óbvio, concentração e a temperatura. Tá? O resto nem aparece tanto não, tudo bem? Esse tipo de diferença de reações, a gente vai ver isso direitinho na semana que vem, que vai aparecer bastante, tá? Por causa do cálculo da velocidade. Esse tipo de catalisador foi só para trazer mesmo, tá? Não precisa se preocupar, não. De resto, de conceito importante, teoria de colisões, só saiba que a velocidade ela depende das colisões. Então, na hora que ele for te perguntar alguma coisa, pensa se aquilo aumenta ou diminui as colisões. Se aumentar, velocidade maior. Se diminui a colisão, velocidade menor, tá? Energia de ativação já era o que a gente estava conversando já há um tempo, tá? Esse morrinho aqui. E esse gráfico a gente vai ver bastante semana que vem, então não precisa se preocupar agora, tá? Tem lista de exercícios para vocês, com gabarito comentado. São só 5 exercíciozinhos, tá? Bem tranquilinhos, principalmente com essa questão dos influenciadores, tá? Porque realmente, quando cai da aula de hoje, vai cair basicamente isso, ou a diferença entre catalisador e produto intermediário, beleza? Então é isso, gente. Semana que vem a gente vai ver os cálculos, uma aula um pouco mais prática, tá? Mas vamos fazendo com calma e vai dar tudo certo, beleza? Beijão, bons estudos, boa semana, gente. Tchau, tchau.